Boa noite a todos e todas que estão nos escutando hoje na nossa sexta aula do módulo 1 do LADEP, módulo de Direito Aeronáutico. Hoje, o doutor Rafael Verdão Pereira e a doutora Bruna Ambrósio Quimense vão falar sobre o direito aeronáutico em tempos de pandemia, um assunto extremamente importante. Eu tenho certeza que eles têm várias histórias para contar aqui de casos concretos que nós gostamos bastante de escutar, né? E, primeiramente, antes de apresentá-los a vocês, eu queria agradecer imensamente o Dr. Rafael e a doutora Bruna por estarem aqui conosco no nosso laboratório de análise de direito empresarial internacional privado, da FNB. Esse laboratório, nesse módulo, contando com o escritório e o apoio do escritório Albuquerque Mello, advogados. Esse laboratório foi idealizado para que possa aproximar tanto os estudantes da graduação como alunos externos da prática profissional advocatícia, né? Aproximando esse mundo acadêmico do trabalho, do mundo real, onde a gente coloca em prática tudo que a gente aprende nos bancos, da faculdade. E tem sido bastante produtivo essa troca com os alunos costumam falar muito bem das aulas, estão muito satisfeitos, e geralmente eles até querem fazer de novo curso, porque todo curso a gente faz um tópico diferente, né? No próximo tópico, depois do direito aeronáutico, a gente vai ter um módulo, que é o segundo módulo, com 8 aulas sobre M&A. E no próximo LADEP, a gente está organizando, possivelmente, um módulo sobre arbitragem, tanto a arbitragem comercial como a arbitragem de investimentos. Então, acredito que vai ser bastante proveitoso. E outra coisa que eu considero muito legal é a ideia de a gente deixar o laboratório no YouTube, que permite dar mais acessibilidade às pessoas. Isso socializar esse conhecimento, não ficar um conhecimento adstrito dentro da FND. A gente quer cada vez mais trazer a sociedade para perto da faculdade, para que todos possam saber o quanto nós trabalhamos e quanto nós produzimos conhecimento dentro da nossa universidade. Então, sem mais delongas, muito obrigada mais uma vez. Hoje estamos aqui com o doutor Rafael Verdão Pereira, que é formado da nossa Nacional de Direito e tem pós-graduação em Direito e Processo Civil e Gestão Jurídica pelo IBMEC. É especialista em contencioso estratégico do escritório Albuquerque Mello Advogados, que foi eleito em 2015 e 2019 pela análise de advocacia, um dos advogados mais admirados do Brasil, do setor econômico. Um minuto. Oi. A sua voz está falhando um pouquinho, está robótico. Tá? Você perdeu toda a apresentação Vou repetir. É porque a conexão, pessoal, nesses tempos aí de muita chuva no Rio de Janeiro, não está muito boa. Esse é o motivo também da Elisa não está aqui hoje monitorando aqui o ADEP, porque ela não conseguiu conexão. Está muito ruim ainda? Se você quiser, a gente já começa a apresentação, eu faço as apresentações. Acho que foi melhor, né? Eu acho ótimo. Obrigada. Pode ser, Rafael. Tá, então, compartilha minha tela que está no backstage e eu já começo. Obrigado. Professora Carolina, muito obrigado pelo convite. Vou repetir as palavras que a gente conversou um pouco antes. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu sou ex-aluno da casa e eu fico muito satisfeito de poder voltar, mesmo que seja no ambiente virtual. É muito feliz, ainda mais muito feliz de voltar com a Bruna, que é uma profissional que eu respeito muito. A gente trabalha junto já há muito tempo e, enfim, tem muito a trazer e para acrescentar para a gente, principalmente no tema do direito aeronáutico. A nossa apresentação é sobre direito aeronáutico em tempos de pandemia. Então, assim, tudo que toca esse assunto, legislação, alguns casos concretos, como você mesmo falou, Carolina, o que aconteceu nesse meio tempo? Assim, é bem importante a gente tratar desse tema, porque
ele vai acabar, ele acaba repercutindo em 3 anos e ele vai acabar repercutindo mais para frente nos próximos anos, a depender de como é que a gente vai lidar com essa pandemia. Não sei se vocês viram, eu sou formado pela FMD, como eu disse, eu tenho pós-graduação pelo IBMEC em Processo Civil e Gestão Jurídica. A Bruna é formada pela FAAP, que é a Faculdade Armando Álvares Penteado, ela é pós-graduada em Direito do Consumidor pela PUC, ela é mestre em Direito Difusos também pela PUC de São Paulo, ela possui MBA pelo INSPER de São Paulo e especialização em negociação pela Harvard Law School. Ela atuou por mais de 10 anos em escritórios de grande porte e, desde 2015, ela é gerente da TAP Air Portugal. Para a gente começar, você quer falar, Bruna, alguma coisa no começo, para a gente começar? Não, só agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui, espero poder compartilhar umas experiências aqui, trocar umas figurinhas. Não sei se os alunos podem fazer perguntas, mas estou super aberta aí se quiserem fazer perguntas e prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, agradeço ao Albuquerque Melo e à faculdade também. Eles podem fazer perguntas aqui pelo chat, eu vou ficar monitorando. Perfeito, obrigada. Vamos começar a nossa apresentação por um cotejo histórico. Eu sei que os fatos eles estão muito vivos na nossa memória, aconteceram há bem pouco tempo atrás, mas é importante a gente começar por esses fatos históricos, porque todos os atos eles estão encadeados com o que aconteceu, e mais ou menos com o tempo que eles aconteceram. Já em 31 de dezembro de 2019, a gente tem um primeiro marco histórico para a questão da pandemia, e que vai repercutir no direito aeronáutico depois, que é a ocorrência do primeiro caso em Wuhan, na China. Essa cidade de Wuhan, na China, é uma cidade que tem muito trânsito de mercadorias e trânsito de negócios. Por conta disso, é uma cidade que acaba se envolvendo com outras cidades no mundo, e por conta desse trânsito de pessoas, a doença ela acaba caminhando de uma forma muito mais rápida pelas cidades. Então, assim, já em 13 de janeiro do ano seguinte, ou seja, menos de 15 dias depois, a gente já tinha notícia do primeiro caso fora da China, na Tailândia. Em sequência disso, já no final de janeiro, a gente tem a primeira notificação de um caso na Europa. E por que isso é um marco muito importante para a gente? No Brasil, hoje, a Europa é um dos principais destinos para transporte aéreo internacional. A gente tem uma série de empresas que operam esse ciclo entre o Brasil e a Europa. A gente tem a Azul, a Air France, a British, a Emirates, a Latam, a Iberia, a Lufthansa e até a TAP, que a Bruna é a gerente. Então, assim, um número muito grande de empresas que fazem essa rota. Então, quando começam a aparecer casos na Europa, isso já começou a repercutir para vocês, não foi, Bruna? Já nesse primeiro momento. Sim, sem dúvida. A gente já começou a ver uma repercussão e começaram a ter os medos de viajar, né? Aí acho que em janeiro de 2020 é quando, e aqui trazer não só o lado da companhia aérea, mas o lado do passageiro também, né? Foi quando surgiu o medo de viajar. Então, os mais precavidos, os mais conservadores já estavam com medo de viajar já em janeiro de 2020. E esse medo de viajar acaba trazendo uma demanda que vocês não esperam dentro de uma rotina normal, né? Porque muitos passageiros começam a cancelar voo, tentar remarcar a viagem, e a remarcação ela fica uma coisa incerta, porque você não sabe quanto tempo vai durar a pandemia. Então, esse é o nosso primeiro marco. Então, assim, ainda no dia 30 de janeiro, a gente teve a OMS constituindo que o novo coronavírus era uma emergência de saúde pública de importância internacional. Ou seja, o coronavírus estava no mundo e ele estava começando a gerar problemas. Isso aqui é só por uma questão de marcação histórica. No dia 11 de fevereiro, o novo coronavírus recebeu o nome de Covid-19. E no dia 11 de 3 de 2020, que é a data que ninguém mais vai esquecer enquanto estiver vivo, a OMS declarou que havia uma pandemia de Covid-19. E por conta dessa marcação da existência de uma pandemia, se começou a Organização Mundial de Saúde e algumas autoridades a pensar em formas de conter o avanço da doença. E qual eram as principais formas de conter o avanço da doença? Que as pessoas ficassem em casa, que evitassem aeroportos, que evitassem turismo de modo geral, não só o comercial, e isso, como muito, gera uma repercussão muito grande para o comércio,
e para as empresas aéreas. Principalmente retornando da Europa ser um grande destino dos brasileiros, também no dia 11, a OMS declarou que a Europa já tinha se transformado no grande epicentro da pandemia. Se vocês forem lembrar, já nessa época começaram a sair aquelas imagens na Itália, de várias pessoas doentes, de hospitais, pessoas em casa. Então, isso já começou a gerar um problema. Nesse mesma época, em março, o coronavírus ele já tinha chegado a 110 países e continentes. Ou seja, existia um lugar no mundo que ainda não existia coronavírus, que era a Antártida, nesse período de 11 de março. Ou seja, os problemas não começaram aqui, mas a gente teve uma realização que os problemas eles deveriam ser administrados pelos próximos meses. Então, a primeira pergunta que todo mundo fez foi: como ficaram as viagens? Como vai ficar a minha viagem? O que a companhia aérea vai fazer? A companhia aérea vai continuar voando? Os destinos, vai existir turismo nesse período? O que vai acontecer nesse período? Assim? Para a gente responder isso, a gente precisa analisar de uma forma geral a legislação. E existe legislação anterior que preveja essa situação de pandemia? Existe uma legislação específica que ela vai existir naquele período para resolver esse problema? Qual a velocidade que a gente vai ter uma legislação para repercutir? Então, esse é o momento que o jurídico, tanto da empresa quanto do escritório, ficou abarrotado de demanda, não é, Bruno? Assim, a gente teve um número muito grande de pessoas buscavam as empresas, como você disse, com medo. O que vai acontecer nesse tempo? Rafael, se você me permite um comentário aqui, antes de você entrar na questão da legislação e do que aconteceu, para pontuar assim, que março de 2020 é quando começou a pandemia dentro das companhias aéreas, né? Por quê? Porque, como você disse, o vírus já estava completamente espalhado, e é aí que a gente tem um momento que não é mais uma preocupação do comércio ou do passageiro. Então, em janeiro, eram os passageiros com medo e a companhia aérea com medo. Em março, eram as autoridades com medo. Foi aí que entrou o fechamento de fronteiras. E aí que começou a preocupação dos governos, e aí não estou falando do Brasil, estou falando do mundo inteiro, com fechar seus países para proteger os seus cidadãos. Então, aí é que começou uma grande pandemia de repatriação, porque as pessoas que estavam fora dos seus países começaram a falar: meu Deus do céu, eu preciso voltar para casa porque eu não sei se amanhã eu consigo voltar para casa. Então, em março de 2020, as companhias começam a ver: nós vamos ter que parar de operar. É quando os passageiros, aqueles que ainda não tinham cancelado sua viagem em janeiro, os menos conservadores, aqui eles decidiram que eles também vão cancelar sua viagem. Então, em março de 2020, é um marco histórico, e assim, se você falar com qualquer companhia aérea, é o maior caos que qualquer companhia aérea viu, não chega perto da Segunda Guerra Mundial, é o caos, e foi em março de 2020 esse grande marco, assim, que todo mundo que trabalha em companhia aérea acho que trabalhou mais do que nunca, enquanto todas as outras atividades estavam parando, as companhias aéreas estavam num pico aí enorme de trabalho, que foi quando teve a pandemia dentro das aéreas. E faltava uma previsibilidade, né, Bruna? Como a gente não tem previsibilidade hoje, em março de 2020 a previsibilidade era muito menor. Então, qual é a situação? Se você vai solicitar o cancelamento, uma remarcação da sua viagem, qual a previsibilidade que você vai poder viajar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, que seja? Então, no primeiro momento, a gente teve uma epidemia de reembolsos, né, de pedidos de reembolso. Se você for pensar que todo mundo que tinha uma viagem marcada para o começo de 2020, para o meio de 2020, até mesmo para o final do ano de 2020, foi a empresa aérea e solicitou um reembolso, se a empresa aérea reembolsasse todos esses passageiros ao mesmo tempo, primeiro que é impossível, o número de funcionários que você ia ter só para fazer o atendimento desse reembolso era muito grande, segundo que ia gerar um prejuízo financeiro muito alto, e esse custo financeiro ele vai além do reembolso para a empresa, ele tem um custo financeiro da operação em si, e de você garantir a operação. Então, mesmo, vou voltar um pouquinho agora aqui só para fevereiro, que quando a pandemia ela começou a aquecer, o governo propôs digamos que é uma lei geral da pandemia. Como a gente teve a lei geral da Copa do Mundo, para receber um grande evento, a gente precisa de uma lei que dê sustentação para isso funcionar. Então, sim, o governo, em fevereiro de 2020, já criou uma série de regras que eram possíveis de acontecer caso a pandemia chegasse ao Brasil. Ou seja, em fevereiro de 2020 se previu medidas como quarentena, isolamento, restrição temporária de acesso aos aeroportos. Tudo isso foi adotado e foi pensado para enfrentar a pandemia. Se tudo isso é pensado, é porque, de alguma forma,
isso pode ser utilizado. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Porque, como a Bruna disse, como a gente já conversou, os aeroportos foram fechados, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, o segundo momento, como a gente estava conversando há pouco, como é que a gente vai fazer com esses passageiros que tiveram voos cancelados ou tiveram um pedido de reembolso? No primeiro momento, as companhias começaram a ter uma crise, um número muito grande, mas, além disso, você tem voos cancelados. Esses voos cancelados. Quando você tem voos cancelados, você tem uma série de passageiros na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Ásia, que eles ficaram presos nesses destinos, né, Bruno? Então, a gente gerou uma necessidade de você fazer repatriação de brasileiros. Então, o Itamaraty ele precisou trazer brasileiros de fora do Brasil para o Brasil por conta desse fechamento de portos e aeroportos e de algumas companhias não estarem voando nesses voos. Então, você pode falar um pouquinho desse período, Bruna? Que eu acho que foi importante para vocês nesse momento, né? Isso foi super importante, Rafael, porque quando as companhias anunciaram que iriam parar as suas operações, seja porque os passageiros não queriam voar, seja porque os países para onde elas pretendiam voar não as aceitaria, né? Então, por exemplo, Portugal disse, eu não aceito voos vindo do Brasil. Então, não importava ali naquele momento se a TAP queria ou não seguir com aquela operação, se ela tinha passageiros ou não. A decisão soberana do país era, eu não recebo aeronaves vindas do Brasil. Então, a gente não tinha essa opção. E aí, os governos perceberam, por exemplo, que quando o governo português proíbe aeronaves brasileiras de entrarem em Portugal, ele está proibindo que portugueses que estão no Brasil cheguem a Portugal. Então, o governo teve que assumir a frente disso, e aí as embaixadas e os consulados foram bombardeados de pessoas dizendo, eu quero voltar para minha terra. Eu não sei quanto tempo essa pandemia vai durar, e eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho, enfim, familiares, e eu não posso ficar preso aqui porque não tenho aviões. Então, não é o Itamaraty apenas que repatriou, foram todos os países saíram buscando seus cidadãos que não conseguiam voltar para suas casas. E isso é uma aflição tremenda, e a aflição daquele passageiro que não iniciou a sua viagem, que ele está na casa dele vendo a pandemia, a aflição dele é muito menor do que a do passageiro que foi surpreendido porque estava numa viagem de negócio ou porque estava resolvendo um problema no exterior e, de repente, ele fica sabendo que ele não vai conseguir voltar para casa. Então, isso foi um caos e foram todos os países que tiveram que ir buscar os seus cidadãos e trazê-los para casa. Voltando à explosão do Lessa, pensando agora para o mercado de turismo, principalmente, ela gera um aumento do fechamento do aeroporto, como a gente disse, e o governo precisou atuar, editar uma medida provisória com o objetivo de dispor sobre a aviação civil brasileira. Então, a gente teve o primeiro marco regulatório para tratar dessa matéria, que é a medida provisória 925 de 2020. Essa medida provisória foi editada pela Presidência da República e ela tinha como principal comando que observar algumas regras para reembolso e cancelamento. Ou seja, que as companhias aéreas elas poderiam reembolsar os valores para os seus passageiros em 12 meses e, caso o passageiro optasse, ele poderia ter direito a acesso a um crédito para viagem também no mesmo período de 12 meses, para todos os voos que haviam sido contratados até 31 de dezembro de 2020. Na verdade, pelo que a gente viu na época, que a gente conversou bastante, que a gente analisou, isso já estava vindo de encontro com o que as companhias aéreas já estavam fazendo, já estavam tratando os passageiros na melhor forma possível. A gente já teve até em março de 2020 um acordo, um termo de ajustamento de conduta das companhias aéreas nacionais com o Ministério Público Federal e com o Senacom para reafirmar essas diretrizes, né? Depois vieram a ser previstas na MP 925, não foi, Bruno? Sim, correto. O Brasil, seguindo o exemplo de outros países, né, vendo aí tantos passageiros que teriam suas viagens afetadas, editou uma lei para proteger os passageiros. E essa medida provisória 925, ela foi muito interessante porque ela veio trazer uma proteção para os dois lados, né? Então, ela trouxe uma proteção para o passageiro, dizendo, olha, você vai ter direito a voucher, você não vai perder o seu dinheiro, mas ela também trouxe uma proteção para as companhias aéreas. E isso era absolutamente necessário para a sobrevivência das companhias, porque se todas no limite fizessem um reembolso a todos os passageiros, as empresas não teriam fluxo de caixa.
Então, e sem fluxo de caixa, uma empresa quebra. Então, a grande questão aqui dessa medida provisória, ela foi muito bem balanceada, porque ela trouxe direitos para os passageiros que precisavam ser amparados nessa hora e trouxe também um respiro para as companhias aéreas que também precisavam desse respiro. E aí, só trazer uma observação, que no caso do Brasil, nós temos pouquíssimas companhias aéreas domésticas, é difícil uma companhia aérea sobreviver aqui. Então, é diferente dos Estados Unidos, que você tem diversas empresas domésticas, aqui no Brasil você tem 3 grandes. Então, se você não dá essa proteção, você corre o risco de perder uma, você está perdendo 30%, né, do 33% né, dos seus prestadores de serviço de aviação. Então, era muito importante no Brasil proteger as companhias aéreas, principalmente as domésticas, tá? E apenas aqui a título de curiosidade para quem está nos vendo, todos os países, de alguma forma, protegeram os seus passageiros também. Então, os Estados Unidos tiveram diversas leis nesse sentido, a Europa também. Então, proteção do passageiro. E aqui no Brasil, essa proteção especial que a 925 trouxe, que acho que você vai falar daqui a pouquinho dos 12 meses, que foi uma medida que só o Brasil fez, ninguém replicou essa medida dos 12 meses, mas que era uma coisa necessária aqui pelo baixo volume de companhia aérea que a gente tem e enfim, para manter essas empresas saudáveis e atuando no mercado. Tratando da medida provisória, aí vamos fugir agora, vamos para o direito constitucional. Uma medida provisória, ela é uma legislação muito específica, ela tem um requisito de urgência e de essencialidade para aquela situação, uma relevância e urgência para aquele momento. Essa medida provisória é editada pela Presidência da República e ela produz efeitos imediatos, mas ela precisa voltar para o Senado e para o Congresso para ela ser transformada em lei. Então, esse foi o segundo passo. Ela voltou para o Congresso para ela continuar produzindo efeitos e essa medida provisória foi convertida em lei. E aí a gente teve a Lei 14.034, também de 2020, que ela dispõe mais ou menos dentro dos mesmos termos no que toca a possibilidade de reembolso, de remarcação, ou seja, são os 12 meses para reembolso com as penalidades, ou a possibilidade, ela traz uma novidade, que é a possibilidade desse reembolso ser feito em crédito de viagem para 18 meses. O passageiro tinha um tempo maior se ele quisesse utilizar esse crédito da passagem dele. Só que essa lei 14.034, ela vai além. Ela aproveitou uma oportunidade para legislar e trazer algumas modificações ao Código Brasileiro de Aeronáutica, algumas modificações importantes e modificações que não são temporárias. Ou seja, se aproveitou a oportunidade para legislar e se trazer avanços para a nossa legislação. O primeiro marco que não é temporário é que se constitui como caso fortuito ou de força maior a pandemia. Ou seja, a pandemia ela deixa de ser a possibilidade de se questionar a pandemia como uma hipótese de um risco do empreendimento. Né? Ela se constitui como caso fortuito ou de força maior. Ela se constitui como caso fortuito de força maior. Isso é muito importante também para trazer segurança para a companhia, né? Porque senão você teria um número alto de demandas para questionando o cancelamento de voo, como se fosse um fato externo à operação, né? Sim, eu acho que a lei deixa muito claro aí que a pandemia não pode ser considerada um fortuito interno, né? Então, quando a companhia cancela um voo porque ela não tem tripulante, porque todos os tripulantes estão com Covid, ou porque as fronteiras foram fechadas, ou qualquer coisa desse tipo, que isso não pode ser interpretado como um fortuito externo, né? Nos termos do CDC, a 14.034 deixa claro que é um fortuito externo, e aí uma ajuda para as companhias aéreas para que vão brigar em tribunal, né? Pela ausência de indenização em caso desses fortuitos externos, que, claro, não fogem totalmente do controle das companhias aéreas. E um segundo ponto importante foi que ela trouxe um acréscimo também ao Código Brasileiro de Aeronáutica, que é o artigo 251A, que ele trata que o dano extrapatrimonial, que é o dano moral, ele fica sempre relacionado à comprovação de prejuízo, tem que ficar demonstrado esse prejuízo. Ou seja, o que ficou trazido, o que trouxe essa legislação? Que não existe dano moral em ré ipsa, ou seja, aquele simples dano moral pelo simples acontecimento. E também é uma bandeira antiga das companhias aéreas, né, Bruna, para a gente trabalhar que o dano moral ele tem que ter uma extensão para o passageiro, não só o simples fato.
Exatamente, Rafael. A gente tem aí o dano moral em ré Y no transporte aéreo, e a gente sabe que, historicamente, as indenizações são altíssimas por um atraso de voo, por um cancelamento de voo, e a gente entende a frustração dos passageiros, né, quando tem seu voo cancelado e não é o que eles queriam, ninguém fica feliz que vai com a mala para o aeroporto, chega lá e não consegue viajar. Mas, por outro lado, a companhia aérea também não cancela voo porque quer, né? Acho que já foi dito nesse curso várias vezes, até eu e meu colega da Latam já mencionou, ninguém cancela voo porque quer, a gente quer operar o voo e é um prejuízo enorme para a companhia aérea deixar um avião no chão. Então, um voo só é cancelado ou atrasado quando realmente não há hipótese, né? E aí dizer que o dano moral está implícito a todos os passageiros de fato, uma briga do setor aí, e o posicionamento é que esse dano moral precisa, de fato, de um prejuízo, de uma comprovação, e não qualquer cancelamento geraria dano moral atrelado para todos aqueles que estão, né, que estariam nesse voo. Como a gente viu, analisando a legislação, essa lei trazia uma previsão até 31 de dezembro de 2020. Só que 31 de dezembro de 2020 chegou e a pandemia não acabou. Não acabou hoje. Então, o que se precisou ser feito? Uma nova medida provisória. Então, essa nova medida provisória estendeu esse período que estava abrigado para o pedido de reembolso de 19 de março de 2020 até 31 de outubro de 2021. Ou seja, se estendeu a possibilidade do reembolso em 12 meses e do reembolso em 18 meses para o crédito para um período maior, para voos que ocorreriam nesse período de tempo, 19 de março de 2020 a 31 de outubro de 2021. Como a gente conversou, medida provisória precisa ser transformada em lei. Então, a gente teve uma nova lei, que é a Lei 14.174, de junho de 2021, que ela estende ainda mais. Ou seja, esse pedido de reembolso ele pode ser feito até 31 de dezembro de 2021. Ou seja, a gente tem uma situação importante nos últimos dias, foi tema da nossa última aula. Nos nossos últimos dias, a gente teve o retorno da Resolução 400 em todos os seus efeitos, né, Bruna? Assim, porque também é uma situação para pedido de reembolso, eles voltam a seguir a regra normal. Rafael, na verdade, a lei, quando ela traz essa previsão, ela reconhece que todos os passageiros que tinham voos dentro desse período, né, 19 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2021, estão dentro do período Covid, né, que é o que a gente chama de período Covid no Brasil. Então, esse seria o período Covid no Brasil, reconhecido por essas leis. E todo o reembolso dentro desse período seguiria as regras dos 12 meses. Ah, mas a minha viagem é 1 de janeiro de 2022, quer dizer, um dia após o fim do período Covid. Então, para você não se aplica essa lei, e do mesmo jeito que o passageiro não tem essa benesse de receber seu reembolso integral em voucher, a companhia aérea também não tem a benesse de poder reembolsá-lo em 12 meses. Então, volta a valer a Resolução 400 para as viagens a partir de 1 de 1 de 2022, com as companhias aéreas sendo obrigadas a reembolsar os passageiros em 7 dias, né? Fazer a sua parte do reembolso, porque muitas vezes o cartão de crédito precisa de mais 30, mais 60 dias, mas a parte da companhia aérea tem que ser feita em 7 dias. E o passageiro, por outro lado, vai receber o quê? O valor integral? Não. Ele vai receber o que estava no contrato de transporte dele, porque ele também perde a benesse de receber o valor integral que ele teria se ele aceitasse o reembolso em voucher no período Covid. A outra pergunta que a gente pode fazer é: e o que a ANAC fez nesse período? Né? Como é que a ANAC trabalhou para auxiliar os consumidores, a companhia aérea, os passageiros, de uma forma geral, todos aqueles que estão envolvidos na operação? A ANAC ela editou 3 resoluções que tratam da matéria desse período de pandemia. Ou seja, 3 resoluções que tratam das flexibilizações das condições gerais de transporte aéreo trazidas pela Resolução 400. Ou seja, ela possibilitou que as companhias aéreas pudessem prestar a informação de alteração de voo com antecedência de 24 horas. Se vocês forem lembrar da nossa última aula, você sabe que as companhias aéreas elas têm que informar os passageiros de mudanças no voo com 72 horas de antecedência. Nesse período de exceção, se poderia informar os passageiros com 24 horas de antecedência. As companhias foram desobrigadas de oferecer assistência material gratuita no caso de fechamento de fronteiras ou determinação de autoridades, e foram desobrigadas de oferecer ao passageiro a reacomodação do voo em outras companhias aéreas, se houvesse disponibilidade de reembarcar essas pessoas no voo da própria companhia. Por que isso é importante? Porque hoje, pela legislação, pela Resolução 400,
Se você for ao aeroporto, existir um outro voo com disponibilidade primeiro do que da companhia aérea, você poderia optar por esse voo em detrimento do voo da companhia que você contratou. E uma última regra, é uma situação que é bem cara para as companhias aéreas hoje, é a possibilidade de você ter um prazo estendido no consumidor.gov. Em vez de 10 dias, você poderia responder em 15 dias. O consumidor.gov é uma ferramenta que tem funcionado e cresceu bastante na pandemia, né, Bruno? Sim, um movimento que a gente viu bem grande, inclusive desde março de 2020, foi uma redução da judicialização. Acho que tanto todos perceberam o quanto o setor aéreo estava afetado. Além disso, o passageiro também ficou com dúvidas e com medos, então a gente viu um crescente número de reclamações nos órgãos extrajudiciais. Então, busca aos PROCONs, busca ao consumidor.gov e a tentativa realmente de resolver amigavelmente as situações. E a gente investiu também aqui, como todas as outras companhias aéreas, nessa tratativa extrajudicial. Então, a gente sabe do alto custo da judicialização para todo mundo, para o Estado, para as companhias aéreas, e a gente incentiva muito a resolução extrajudicial. As companhias aéreas estão abrindo esse canal, e desde o começo da pandemia, mais do que nunca, o que a gente mais investiu nesse período foi em pessoas para atender, porque o que a gente precisava era atender nossos clientes. E eu acho que isso é uma solução que deve ficar, e que acho que é o canal que deveria prosperar. O consumidor.gov, a ANAC endossa esse canal, a ANAC fiscaliza esse canal, então é um canal que a gente incentiva os consumidores a buscarem, e as companhias aéreas tendem a resolver muitas situações que são passíveis de solução no consumidor.gov. E isso trouxe uma queda da judicialização, que é muito bom para todo mundo, e no fim do dia também para o preço da passagem, né, que é o que interessa também para os consumidores. Só fazendo um parêntese, a ANAC ela estendeu essas regras até 31 de março de 2022, especificamente para as companhias internacionais. Até porque é uma situação diferente, né? Porque demanda uma necessidade de observar um outro país, uma outra regra internacional. Então, o voo nacional está funcionando até de uma forma mais homogênea, né? Mais tranquila nos últimos tempos. Porque a gente tem novidades nos últimos dias, mas ele tem fluído de uma forma mais calma. O voo internacional sim demanda regras de outros países, e ele precisa de uma flexibilização para que se possa observar o que vai acontecer nos próximos dias. A parte disso, a ANAC também criou uma malha aérea essencial. Então, a gente precisa voltar, principalmente no que toca aos voos nacionais, aos voos domésticos. Porque se precisa criar uma malha aérea essencial. E no começo de março se fixou, por decreto federal, que o serviço de transporte de cargas e passageiros era um serviço essencial. E por que é essencial? Porque você transporta por transporte aéreo médico, você transporta medicamentos, você transporta equipamentos, não só para dentro do Brasil, como para fora. Se você trouxer um equipamento, na época, um respirador, ele vem da China, ele para em São Paulo, para ele chegar em Manaus, ele precisa de avião. Então, você precisa ter uma malha aérea que se adeque, que possa atender esse fluxo de passageiros e cargas. Se todas as companhias aéreas parassem de fazer todos os voos, todas as escalas, você tinha um risco de desabastecimento de transporte. Então, se criou a ANAC com as principais companhias aéreas nacionais uma malha essencial. Essa malha ficava para todos os países. Eles dividiram entre as companhias aéreas que atuariam em cada local, e por conta disso eles conseguiram manter o transporte aéreo funcionando no Brasil nos períodos mais intensos da pandemia, como até agora. Como é que foi feito o controle de fronteiras nessa versão analisada para o Brasil? Foram editadas muitas portarias interministeriais no período, que tratam da restrição do acesso de estrangeiros, controle de fronteiras, e a gente vai tratar aqui daquelas que fixaram mudanças mais importantes ou que se criassem alguma situação nova. A primeira que a gente vai falar é a Portaria 126 de 2020. Essa Portaria 126 ela expõe sobre restrição de acesso para estrangeiros no Brasil. E nessa primeira portaria você vê que se cria uma exceção para passageiros vindo da China, da União Europeia, da Islândia, da Noruega, da Suíça, do Reino Unido e da Irlanda do Norte, Austrália, Japão, Malásia e Coreia do Norte. Não era todo o planeta que estava restrito, sim passageiros desses países. E essa restrição também não afetava brasileiros, imigrantes, que têm autorização de residência no Brasil, profissional estrangeiro em missão diplomática,
funcionário acreditado no governo, tripulante, o transporte de carga, ela tinha umas exceções. Essa legislação já foi alterada em 22 de maio, quando qualquer estrangeiro ficou proibido de vir ao Brasil. Isso é um momento muito importante também, né, Bruna? Porque você tem fronteiras fechadas para estrangeiros no Brasil, isso afeta demais essa operação. Eu acho que, ainda voltando, você vê que é bem esse período aí, tudo acontece em março de 2020, né? E aí, vou já comentar dessa portaria, só queria comentar da questão das empresas aéreas, da questão da malha aérea essencial. O que aconteceu? As companhias todas iriam parar. A TAP mesmo, a partir de abril, groundou, que é o que a gente chama, groundou suas aeronaves. Então, para você ter uma ideia, vou dar aqui um exemplo da TAP. A TAP em Portugal, a gente estacionou todos os aviões, quem tiver curiosidade, procura na internet, é uma foto assim, que você vê centenas de aviões estacionados um do lado do outro, e a gente chegou num ponto que a gente não conseguia trazer aeronaves para o aeroporto porque não tinha mais onde estacionar. Então, a gente teve que locar espaços para as nossas aeronaves ficarem fora do aeroporto de Lisboa, porque a gente não tinha mais espaço para groundear. Por quê? Porque não fazia sentido manter a operação. Você não tinha passageiro, os custos dispararam, né? Então, a gente teve a tempestade perfeita, né? O dólar que explodiu, o combustível. Então, foi uma situação que ninguém iria operar, porque não fazia sentido operar. E aí você tem pessoas que têm a família em um lugar, a mãe doente em outra, você tem a questão do médico que precisa viajar para atender pacientes em cidades que não têm acesso, que não têm hospital, e principalmente, aí um ponto que você falou que eu acho que é super importante a gente passar aqui, que é o transporte de vacina e dos doentes. Então, você teve o colapso do sistema de saúde e a gente precisava dos aviões, às vezes, para transportar pessoas doentes de cidades remotas, né? E a gente aqui no Brasil, com dimensões continentais, a gente sabe que, né, dependendo, você está no Amazonas, de uma cidade para outra, você precisa de um avião para fazer esse transporte e levar um doente para o hospital, levar oxigênio, a gente passou pela crise do oxigênio também. Então, assim, a gente precisava dessa malha para garantir que as pessoas que precisassem viajar continuassem viajando, e isso foi negociado com as companhias aéreas, porque também não fazia sentido ter duas operando a mesma rota. Então, fez sentido naquele momento sentar na mesa e falar, vamos ter uma companhia voando cada rota, ou, por exemplo, a ponte aérea Rio-São Paulo, que é uma rota mais essencial algumas, mas foi necessário sentar na mesa e as companhias aéreas fazerem essa exceção e darem essa ajuda para o governo, que nessa altura também tem um caráter aí humanitário e uma ajuda que foi prestada. Sem contar o transporte de vacina, né? Não adianta nada a vacina chegar no país para um porto se não conseguir transportar a vacina nas condições que ela exige para os outros países. Então, de novo, tudo isso acontece junto, no mesmo momento, e aí as fronteiras são fechadas. E quando começam as restrições, qual que é a preocupação das autoridades aqui no fechamento de fronteiras? Da onde estão vindo os passageiros com casos confirmados. Então, você começa restringindo a China, porque veio de lá. Aí você fala, peraí, mas não está só na China. Então, você restringe outros países. E aí você vai restringir até que chega um ponto, e é o que acontece com todos os países, que fala, peraí, não tem mais lugar seguro. Vamos fechar a fronteira. E aí é o que acontece ali no limite, que você tem que parar e falar, não, vamos voltar todo mundo para dentro de casa, que aí acontecem as repatriações, e você tem que primeiro vencer o teu sistema de saúde, conseguir tratar as suas pessoas, vacinar, e aí depois você pode correr o risco de trazer pessoas de fora de novo para dentro do seu país. Então, acho que isso a gente vai ver agora nas portarias que você vai mostrar, é uma evolução que vai acompanhando a gravidade da pandemia. Só que a gente tem sempre aquele problema legal, que é a lei talvez demore um pouco mais do que os fatos, né? Então, a lei não consegue acompanhar os fatos. E aí a gente vai vendo a coisa acontecer e a lei parece que está um dia atrasada. Então, no dia que ela entra, ela já não é mais tão atual e já precisa de outra na sequência. E por isso que a gente viu tantas normas sendo editadas aí nesse período de pandemia. Teve situação de 3 portarias editadas em 10 dias. É para deixar o gerente jurídico maluco, né? Que ele vai ter que... Não, totalmente. E assim, eles às vezes editam uma portaria às pressas, porque tem pressa e eles têm pressão para editar, só que tem um ponto que eles não pensaram. Então, peraí, exatamente quando fecham a fronteira. Quando eles fecharam as fronteiras, eles falaram, peraí, mas se eu não deixar vir a aeronave de lugar nenhum para o Brasil, quer dizer que os brasileiros não vêm para cá. E aí você tem que lidar com esse problema. Então, na altura das repatriações, até foram muitas aeronaves da FAB, da Força Aérea Brasileira, que saíram por aí buscando pessoas que não conseguiam voltar para casa. Então, na hora que você fecha a fronteira,
E aí, ninguém está preparado para essa pandemia, para essa situação que a gente viveu, ninguém estava preparado. Então, a gente tem que ir aprendendo enquanto a gente joga. E para as autoridades não é diferente. Então, eles fizeram isso. Então, peraí, o que isso gerou de problema? Como que eu resolvo? E assim fomos e estamos caminhando nesse sentido ainda. Então, a gente avança para uma segunda portaria agora, só que já no final de dezembro. Então, assim, a gente tem um lapso temporal maior, uma grande novidade, que, ou seja, essas restrições não impedem mais o ingresso de estrangeiros no Brasil. Ou seja, estamos abrindo os portos. Porém, a gente tem uma série de exceções para essa entrada. Né? Quais são essas exceções? O passageiro passa a ter que apresentar o teste PCR. O teste PCR acaba se democratizando no final do ano de 2020, ele fica mais acessível, o número de testes aumenta, e você, com esse teste de rastreio, você tem um voo mais seguro, tanto dos passageiros quanto dos tripulantes. E o governo brasileiro passa a exigir a apresentação do DSV. DSV que estava polêmico nos últimos tempos, que você preenche pelo site da Anvisa essa DSV, e você diz se você teve ou não contato com pessoas doentes nos últimos dias, se você teve um local exposto. Essas regras, elas estão dentro da organização da empresa, né? E você tem essas mesmas regras em diversos países diferentes, né, para tomar conta. Não, e são peculiaridades, né? E aí, dando exemplos. Então, assim, quando a Anvisa primeiro lançou esse formulário, essa declaração de saúde do viajante, então o que ela diz? Ela diz, para você entrar no Brasil, seja você quem for, de qual nacionalidade for, você precisa preencher esse documento. Muito bem, o documento está onde? No meu site, no site da Anvisa. O site da Anvisa é em português e em inglês. Né? Você consegue ver o site da Anvisa em inglês. Mas quando eles subiram o formulário não existia em inglês. Então, quer dizer, a Anvisa, ali naquele momento, ela lançou o formulário às pressas, porque ela precisava colocar isso, né? Ela tinha uma pressão para lançar, só que não existia o formulário em inglês. Então, quer dizer, você tinha que exigir que um chinês que estivesse vindo ao Brasil né, conseguisse entender aquele formulário e traduzir e preencher em português ou inglês para entregar para a Anvisa. Então, assim, e, de novo, cada país com uma exigência diferente. Então, a Anvisa optou pela declaração de saúde do viajante. Para ir para Portugal, você tem que preencher o que eles chamam de um relatório de saúde, onde você tem que contar ali detalhes sobre a sua saúde, sobre as pessoas contaminadas na sua família. Então, assim, cada país uma exigência, e regras que mudam. Então, não é que eu tenho a garantia que eu comprei minha passagem aérea hoje, que essa regra vai estar valendo daqui a um mês. Não, daqui a um mês a Anvisa pode mudar e lançar uma regra completamente diferente. É uma insegurança jurídica para os passageiros, né? Foi e vem sendo nesse período enorme, porque a lei que vale hoje, ela pode mudar a qualquer momento e essa exigência que vocês estão me pedindo hoje, amanhã pode ser que não. E eu dou exemplo, por exemplo, a Itália até hoje não abriu para brasileiros. Até hoje, brasileiros não podem entrar na Itália. Então, a gente tem países que já liberaram, países que não. Então, eu vou comprar uma viagem para junho, a gente não sabe quais são as exigências, quais são as regras, e essa insegurança jurídica atrapalha muito o setor e a vida das pessoas que querem se programar e programar suas férias e seus compromissos de trabalho. E essas portarias últimas, elas delegam um pouco a responsabilidade de controle para as companhias aéreas. Então, se você se apresentou no aeroporto sem essa declaração de saúde do viajante, a DSV, ou sem um teste PCR, a companhia aérea tem que te proibir o embarque. Né? Você não vai poder embarcar porque você não atende às regras sanitárias do país, no caso do Brasil. E, provavelmente na Grã-Bretanha existem outras regras que também o profissional lá do aeroporto ele tem que estar muito atento para fazer esse controle. E aí, Rafael, para te dizer assim, se nós do jurídico sofremos nesse tempo de pandemia, o pessoal de aeroporto sofreu muito mais. Porque a gente teve vários casos de polícia no aeroporto, porque quando os voos eram cancelados, você tem ali pessoas precisando voltar para suas casas, e pessoas precisando viajar, porque tem uma mãe doente, porque tem alguma situação urgente, e eles descontam aquilo no funcionário que eles estão vendo na frente deles no aeroporto. Então, assim, não interessa, o senhor não apresentou o teste negativo, não importa, eu quero ir para minha casa, e a gente está ali cumprindo determinações de autoridades que não são só as brasileiras, são todas, então depende para onde a pessoa viaja, da onde ela vem, quais são os critérios que são exigidos, e aí a gente teve aí, o pessoal de aeroporto passou maus bocados e realmente eles têm que conhecer todas as regras de todos os lugares e lidar com os passageiros de muitos lugares, e eles que estão no front ali, no dia a dia, e foi um período muito difícil para todos os funcionários que trabalham em aeroporto. Principalmente porque existem voos com escalas, né? Você tem um voo, às vezes, que você vai pegar um passageiro na Alemanha para trazer para o Brasil. Você tem, então, uma situação que a pessoa na Alemanha ela precisa saber a regra do Brasil.
Por mais que esse voo ele saia da Alemanha para Lisboa, não. Qual é o destino final do seu passageiro? O destino final é o Brasil. Então, quais são as regras do Brasil? Como ao contrário, o passageiro está embarcando hoje para o Catar, ele precisa saber quais são as regras do Catar. Por mais que ele vá passar na Europa, por mais que ele vá passar na Austrália antes. Isso independe. Então, sim, ele tem que cumprir as regras não só do destino final, como da conexão. Né? Então, tem que ver se o país aceita ele em conexão. Porque senão também não adianta só ele fala, não, mas eu estou indo para o Catar. Não, mas não importa, mas o senhor está passando por Portugal ou passando pela Alemanha, então o senhor tem que se atentar às normas locais. Então, de fato, a palavra é insegurança jurídica assim, enorme para todos os lados. E a gente teve uma segunda situação, que mais ou menos em meados do ano passado, em junho, que é a nova variante, a variante Delta, que já não é mais uma nova variante, é uma variante que a gente já se acostumou a conviver com ela nos últimos tempos. E o que trouxe de novidade essa nova variante? Como ela apareceu no Reino Unido, se começou, então, passageiros que passaram pelo Reino Unido precisam fazer um controle diferenciado, ou seja, a gente vai deixar de fazer transporte com voos que passaram pelo Reino Unido e passageiros que estiveram no Reino Unido nos últimos dias, eles também deixam de ter autorização para embarcar. Essa portaria é a grande portaria conhecida de todos, que foi a portaria que interrompeu o jogo do Brasil e Argentina. Não sei se vocês lembram, no ano passado estava tendo jogo, os profissionais da Anvisa entraram no estádio, porque existiam jogadores argentinos que tinham passado pelo Reino Unido e não colocaram essa informação na declaração da Anvisa, o DSV, ou seja, as regulações dessas portarias interministeriais, elas mudaram, inclusive, um jogo da seleção brasileira, para você ver o tamanho da repercussão e da importância dessas regras sanitárias que a gente teve. A gente tem agora, também ainda em dezembro, a primeira portaria que começa a tratar sobre a vacina. Teve uma discussão muito grande no final do ano passado se o passaporte vacinal seria ou não seria importante para o embarque de passageiros. Num primeiro momento, a portaria 661 exige o passaporte vacinal, mas ela coloca exceções, ou seja, passageiros que não estivessem completamente vacinados ou que não estivessem vacinados poderiam embarcar para o Brasil, desde que cumprissem algumas regras, como quarentena em local pré-determinado. Só que essa dispensa de comprovação de vacinação não podia ser alterada, só que isso gerou uma grande repercussão nacional. E essa repercussão nacional gerou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma arguição ADPF 913 do Distrito Federal. Nessa ADPF 913, as autoridades brasileiras, no caso o STF, exigiu que se fosse exigido o comprovante de vacinação e que a substituição desse comprovante de vacinação ele não poderia ser aceito porque não se poderia criar uma opção de quarentena para esses passageiros. Com isso, a gente tem uma nova portaria, que é a 663. A portaria 663 exige o comprovante de vacinação. Exige o comprovante de vacinação. E também é uma situação bem específica, o comprovante de vacinação, né, Bruna? E também depende da regra de cada país, e cada país está trazendo o seu passaporte vacinal de uma forma. É isso que eu ia te falar. Essas coisas, assim, não dá para julgar a Anvisa. Acho que todas as autoridades aí trabalharam como nunca nessa pandemia e colocaram seus melhores esforços para atender os interesses de todos. Mas você parte da frase, apresentar comprovante vacinal, né? Você fala, não há dúvida numa frase dessa, é comprovante de vacina. Será? Aí quando a gente edita a norma, parece muito claro, apresente comprovante de vacina. Só que daí você tem que olhar, mas primeira dose? Segunda dose? E se eu sou criança e não chegou a minha vez de tomar vacina? Eu preciso? Então, como qualquer lei, né? Então a gente tem ali uma frase que parece muito clara e muito óbvia, até surgirem todos os poréns, que foi o que aconteceu nesse caso. E aí, eu não sei se você me permite falar aqui um pouquinho sobre tripulação. Eu acho que é um tema muito interessante, não sei se você pretende falar, se você quer comentar, eu posso comentar. Não, pode falar. A gente tem, cada país tem, cada companhia aérea tem os tripulantes do seu país. Então, as empresas brasileiras têm tripulantes brasileiros. A TAP só tem tripulantes portugueses. A França só tem tripulantes franceses.
Muito bem. Aqui no Brasil a vacinação é obrigatória, em Portugal não é. Então, você imagine qualquer companhia aérea que tem tripulantes que não querem se vacinar, que não, né, não estão dispostos a tomar vacina, e a companhia aérea não pode obrigar o tripulante a tomar vacina para ele viajar, porque segundo a lei do país deles, eles não têm uma norma como essa que exija o comprovante de vacinação para viagem. Então, a gente enfrenta aqui situações que os tripulantes deveriam ter regras específicas, por exemplo, terem que fazer PCR todos os dias, porque ele viaja todos os dias. Então, quando a lei exige um PCR negativo em 24 horas, eu não posso também submeter um tripulante, que é um funcionário, a fazer teste todos os dias. Então, a gente tem uma situação muito difícil com o tripulante. É claro que as companhias aéreas também não podem colocar tripulante para trabalhar com menor sintoma de Covid. Não é fácil também achar tripulante para atender a malha. Então, a gente tem uma situação bem delicada de tripulantes e a gente está vendo agora muitas companhias aéreas agora cancelando voo por questões de tripulação e muita gente contaminada, né? E é um problema grande. E queria trazer isso, a questão das crianças. Então, existem grávidas. Como é que funciona? Em alguns países vacinam grávida, em outros não vacinam. Então, como é que fica isso? Como é que aí a Anvisa segue ali as orientações do Ministério da Saúde? É um documento de 200 laudas que muda todos os dias conforme. Então, como é que eu faço todos os aeroportos do mundo, de todas as companhias aéreas, conhecerem o manual do Ministério da Saúde de 200 páginas para saber se aquela criança que vai completar 12 anos daqui 3 dias é obrigada ou não a tomar a vacina para a viagem daqui 5 dias, né? Então, a gente tem, assim, esdrúxulas situações que a gente enfrentou nessa pandemia, da pessoa ligando, mas meu filho vai completar os 18 anos um dia depois da volta, será que a gente não pode abrir uma exceção? E aquela coisa, que diferença faz na vida dele tomar vacina com 18 anos ou 18 anos e um dia, né? Então, assim, são muitas situações que surgem e, claro, muitos interesses envolvidos. Então, isso gera, enfim, enormes complexidades aí para atender os interesses de todos. Porque a nossa regra específica, ela fala, inclusive, que tem que ter o esquema vacinal completo há mais de 14 dias. Ou seja, não basta o esquema vacinal completo. O esquema vacinal completo ele tem que ter sido completado há mais de 14 dias. Então, assim, mas vou te dar um exemplo. Pela lei portuguesa, quem teve Covid e tomou uma dose da vacina, tem esquema vacinal completo. Ele chega no posto de saúde, ele não recebe a segunda dose. Por quê? As autoridades portuguesas entendem que recuperados da Covid com uma dose da vacina são totalmente imunizados. Então, você tem aquela pessoa que se diz totalmente imunizada há mais de 14 dias, só que ela chega aqui, a Anvisa olha e diz, peraí, só tem uma dose. Não, mas é que eu tive Covid, eu sou recuperado da Covid, não, mas aqui no Brasil isso não vale. Tá, mas no meu país não me vacinam, não me dão a segunda dose. Então, essa pessoa, no limite, nunca poderia entrar no Brasil, porque Portugal nunca vai dar a segunda dose para ela e ela nunca vai... Então, assim, é uma situação esdrúxula que realmente, a não ser que a gente tivesse uma norma mundial, um entendimento único entre todos os países, a gente não chega aqui num consenso e vão ter muitas situações desse tipo. E, para além disso, dessa regra específica, tem países que não têm cobertura vacinal ainda. Não foram adquiridos de vacinas. Assim. E esse passageiro, ele está apto a voar sem comprovante de vacinação, pelo menos ao Brasil, porque no país dele não tem cobertura vacinal. Então, assim, são muitas situações, são situações muito específicas que exigem, no dia a dia, um controle muito grande. Não, e levanta uma questão, quer dizer, se o Brasil não está disposto a aceitar pessoas que não estão vacinadas, por que nos países onde não tem vacina a gente vai aceitar? Né? Então, quer dizer, na questão humanitária faz sentido, mas se for alguém no país... Então, assim, são questões que geram que não tem certo ou errado, são posicionamentos e escolhas que são feitas que, dependendo do lado que você quer defender, você tem argumentos muito fortes para os dois lados. A minha terceira pergunta é: e 2022? O que nos espera no ano de 2022? A gente viu nos últimos dias, a gente está com várias notícias de que a variante Omicron ela já registrou 3.600.000 casos em 24 horas e que é o 5º recorde diário em 10 dias. Ou seja, um recorde que era de 900 mil contaminados no ano de 2021, ele já está sendo trucidado ao ponto de ele ser quase 4 vezes maior. E o que vai acontecer? Como é que a ANAC vai trabalhar? Você já tem de sensibilidade dos próximos dias, Bruna? Essa pergunta é para mim? Eu estava esperando a resposta interessada, porque eu muito gostaria de ter essa resposta. 2022, a gente tinha uma expectativa, tá?
Eu trouxe aqui alguns dados numéricos, a IATA divulgou hoje, são dados da ANAC, que a receita das companhias aéreas cresceu 40%, tá? Nesse mês, em comparação com novembro de 2020. Então, assim, a gente vê uma retomada, isso há dados da aviação doméstica, tá? Então, a gente vê uma recuperação de 40% em relação a novembro. Quer dizer, houve uma melhora. Então, até aqui o que a gente viu foi, nos últimos 2 meses, uma baita melhora, coincide com o Réveillon, coincide com o número de casos está muito baixo em novembro, e isso a gente viu uma evolução. Mas a gente ainda, mesmo com esse aumento de 40% em relação a novembro de 2020, a gente ainda tem uma queda de 8% com relação a novembro de 2019. Então, quer dizer, a gente não chegou, no final de 2021, a gente ainda não tinha atingido os níveis normais de 2019, de pré-pandemia. Tá? E quando era a expectativa que a gente ia atingir os níveis pré-pandemia? Era 2022. Todo o setor estava apostando que 2022 a gente atingiria os níveis pré-pandemia. Se você me perguntar agora, com esses dados, com esse alastramento do vírus nesses últimos dias, eu acredito em 2022 ainda, tá? Eu não perdi a fé em 2022, mas eu acho que aquela recuperação que a gente estava esperando, ela vai ser um pouco mais lenta. Eu acho que as pessoas ainda têm medo. Eu tenho fé porque a taxa de mortes está muito baixa e continua baixa, mas eu acho que a gente vai ter uma recuperação um pouquinho mais lenta do que o setor esperava. A gente estava esperando retomar os níveis pré-pandemia, a quantidade de voos, as frequências, e eu acho que a gente vai ter que esperar pelo menos aí mais uns 3 meses para voltar com aquele otimismo que a gente estava para 2022. A gente tem situações muito específicas nesse começo de 2022, né? Do cancelamento de voo por conta de falta de tripulantes, que era uma situação que já não se esperava para esse começo de ano, e que ele voltou da existência de países com fronteiras fechadas ainda, né, Bruna? Que é uma realidade. A Itália, como você disse, ela ainda não abriu para brasileiros. Isso tudo vai impactando na operação, mas a gente tem que pensar também se a gente não é a hora de se existirem novas resoluções que tratem esse passageiro, esse cuidado, porque a pandemia não acabou. As regras, elas que acabaram em 31 de dezembro do ano passado, elas talvez deveriam ser um pouquinho maior e continuar enquanto a gente tivesse uma situação dessa de incerteza. Eu acho que, assim, especialmente com relação a reembolso, tá? Eu acho que a gente teve aí um caos, as normas que vieram, principalmente em 2020, elas foram para uma situação imprevisível e inimaginável, e agora não é mais assim. A gente já conhece essa situação onde todo mundo pede reembolso, onde todo mundo quer remarcar, onde todo mundo quer viajar. Mas eu acho ainda que o prazo da resolução 400 de reembolso, que é 7 dias, é um prazo muito apertado para o volume de reembolsos que ainda existe. Então, eu acho que a gente tinha um prazo de 12 meses e voltamos em 31 de dezembro para um prazo de 7 dias. Eu acho que a gente tinha que trabalhar com alguma coisa nem tanto ao céu, nem tanto à terra, e que ainda desse um respiro para as companhias aéreas pelo volume de reembolso que ainda existe, de reembolso e de remarcação, tá? Não é só reembolso. Muitos passageiros querem viajar, querem usar seus bilhetes, mas não sabem quando, é o que você falou. E isso gera um trabalho, né, de atendimento, de remarcação, daquele bilhete ficar em aberto, e a gente tem que se preparar para isso, mas eu não sei o quanto a gente precisa, claro, da intervenção da ANAC nisso, mas a gente precisa também de políticas internas nas empresas aéreas que façam sentido, que não prejudiquem demais os consumidores e também que protejam de alguma forma as empresas aéreas para que elas possam continuar suas operações e para que os consumidores continuem tendo esse leque de companhias aéreas que tem aqui no Brasil para voar para fora e para conseguir também fazer seu turismo com vários players no mercado. De alguma forma, 2022, agora o finalzinho do ano, trouxe uma medida provisória nova, né? Que é a 1089, no final do ano passado, que já é uma possibilidade de desburocratização, de redução de alguns custos para a operação, que pode ser importante também para essa retomada, né? A partir do pressuposto que a gente não vão ter novos contaminados daqui a 2 meses, que o turismo vai aumentar, não só o turismo de passageiros em viagem, como de viagem para turismo, efetivamente, trabalho, né, que era um mercado grande que estava um pouco afetado. Então, pode ser que isso volte com uma desburocratização, a entrada de novos destinos, né, que acabaram não sendo retomados ainda. É um futuro, né? Que o futuro não seja tão sombrio, né, quanto nos últimos tempos. Sim, sem dúvida. Eu acho que o cenário é positivo. Talvez não tão ensolarado quanto a gente pensava, mas
é um cenário de sol, e acho que tem que ser depois desses 2 anos difíceis para todo mundo, acho que a gente tem que ver aí pela frente a luz no fim do túnel, ela tem que chegar. Para concluir essa apresentação, nossa aula, eu queria até propor uma reflexão, né, da importância de uma companhia aérea, da importância da companhia aérea num momento de pandemia e da importância da criação de regras que permitam esse transporte aéreo existir e ele continuar existindo. Como a Bruna falou em alguns momentos, a regra, a lei, ela tem que proteger não só o consumidor, uma companhia aérea. É um serviço essencial, ele é importante. E a criação de leis rápida, ela tem que ser feita, mas ela tem que ser feita para proteger os dois, para que tudo continue existindo, para que daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, a gente possa viajar a turismo. A gente tem essa possibilidade de viajar, porque se o setor aéreo ele acaba, a gente não tem a possibilidade de viajar daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. É isso, concordo acho que é uma reflexão importante, acho que a gente precisa colocar aí muitos pontos a pensar, e, de novo, esse tema dessa aula é extremamente árduo, né, porque em tempos de pandemia dá para a gente falar aqui sobre inúmeros reflexos, e alguns que todo mundo já conhece, e outros que ficam nos bastidores das companhias aéreas e que as pessoas não conhecem, mas realmente falar em aviação em tempos de pandemia foi um prazer estar aqui, e acho que vamos ver cenas dos próximos capítulos, né? Coloco também os contatos do escritório, os nossos contatos. Se vocês tiverem alguma questão, pode mandar para o contato do escritório, que eles vão repassar para a gente poder responder também. Não sei se tem perguntas, cara, no chat, alguma coisa. Oi. Tinha uma pergunta, Rafael, mas eu acho que vocês responderam. Que era justamente perguntando das perspectivas para 2022. De resto, o que tem nos comentários são vários e vários comentários dizendo que a aula foi excelente, que o tema é excelente, que a dinâmica foi boa. Então, eu acho que todo mundo ficou muito satisfeito. Eu achei ótimo também as considerações, como eu tinha anunciado, que a internet está contando agora de novo. Esse tema é muito relevante e eu tenho certeza que foi excelente, que todos aproveitaram bastante. Então é isso, agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês de estar aqui conosco no LADEP e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.